4 jovens arrancados de Jerusalém e levados para Babilônia. O que parecia o fim, na verdade, seria o começo de uma das histórias mais fortes da Bíblia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram apenas filhos de Judá, mas Deus estava prestes a mostrar que a fé pode sobreviver até dentro do maior império do mundo. Babilônia não queria só vencer uma guerra, queria moldar mentes, apagar memórias e trocar a identidade do povo de Deus. Mas havia algo que nenhum rei podia controlar: o coração daqueles 4 jovens. Quando chegaram à terra estrangeira, tudo ali parecia esmagador. A língua era outra, os costumes eram outros. O palácio brilhava com luxo, poder e orgulho. Até seus nomes foram trocados. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Seus amigos receberam novos nomes também. Era como se Babilônia dissesse: agora vocês pertencem a nós. Mas, mesmo com novos nomes, eles continuavam sendo os mesmos por dentro. Porque o nome que mais importava não era o que os homens davam, era o que Deus conhecia. O rei Nabucodonosor escolheu jovens inteligentes, sem defeito, fortes e capazes. Eles seriam treinados por 3 anos na língua e na sabedoria dos caldeus. Aprenderiam a pensar como Babilônia, falariam como Babilônia, serviriam ao rei de Babilônia. Tudo parecia planejado para fazer aqueles rapazes esquecerem quem eram. E foi justamente aí que aconteceu o primeiro grande teste. Não foi uma batalha, não foi uma prisão, foi um prato na mesa. Daniel decidiu que não se contaminaria com a comida e o vinho do palácio. Não era apenas sobre alimento, era sobre lealdade, era sobre dizer, em silêncio, que Deus ainda governava sua vida. Com coragem e respeito, ele pediu um teste de 10 dias, vivendo apenas com legumes e água. A proposta era simples. O resultado foi surpreendente. Ao final, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis do que todos os outros. E mais do que isso, Deus lhes deu conhecimento, sabedoria e entendimento. Daniel recebeu também entendimento de visões e sonhos. O que Babilônia tentou usar para apagá-los, Deus transformou em preparação. Logo chegou a hora de provar que a sabedoria do céu é maior do que a sabedoria dos homens. Nabucodonosor teve um sonho perturbador. O rei ficou tão abalado que exigiu algo impossível. Não queria só a interpretação, queria que os sábios revelassem o próprio sonho. Ninguém podia fazer isso. A sentença de morte foi decretada, e Daniel, ainda jovem, estava entre os condenados. Mas ele não entrou em pânico. Pediu tempo, chamou seus amigos, e juntos se colocaram diante de Deus em oração. A resposta não veio do palácio, veio do alto. Naquela noite, o mistério foi revelado a Daniel, e quando ele foi até o rei, não se apresentou como um gênio do reino, apontou para Deus. Então ele descreveu a imagem gigante: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés misturados de ferro e barro. Parecia invencível, mas veio a pedra, cortada sem mãos humanas. Ela atingiu os pés da estátua, e tudo desabou. O poder humano parecia enorme, mas o reino de Deus era maior. Nabucodonosor ficou maravilhado. Reconheceu que o Deus de Daniel é o revelador de mistérios. E Daniel foi exaltado. Seus amigos também receberam posições no governo. A fidelidade não os afastou da influência. Ela os colocou lá com propósito. Mas a pressão não acabou. Um novo desafio veio com toda a força do orgulho humano. Nabucodonosor mandou construir uma grande imagem de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela ao som da música. Era uma prova pública, uma exigência de adoração. Todos obedeceram, menos 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Eles sabiam o risco.
Sabiam o preço. Mesmo assim, não dobraram os joelhos. Quando foram levados diante do rei, responderam com uma coragem que atravessa os séculos: Deus pode livrar. Mas mesmo que não livrasse, eles não adorariam a estátua. Isso é fé de verdade. Não é fé que só crê no milagre. É fé que permanece fiel antes dele. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O fogo subiu como uma sentença final. Os 3 jovens foram lançados amarrados, diante de todos. Mas o que parecia execução, virou testemunho. As chamas não os consumiram. As cordas caíram. O rei olhou e viu algo que o assustou. 4 homens andando no fogo, sem sofrer dano algum. Um deles parecia filho dos deuses. O fogo não tinha poder sobre quem estava na presença de Deus. Quando saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Babilônia quis mostrar força. Deus mostrou presença. Depois disso, a história de Nabucodonosor seguiu por um caminho de orgulho e quebrantamento. Ele teve outro sonho, desta vez sobre uma árvore enorme, cheia de vida e sombra. Daniel interpretou como aviso. O rei precisava aprender que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. E, por um tempo, ele foi humilhado, até reconhecer que o céu está acima de qualquer trono. Foi uma lição dura, mas verdadeira. Nenhum império é eterno. Nenhum coração orgulhoso permanece de pé para sempre. Só o Senhor continua reinando. Então veio outra noite inesquecível. Na festa de Belçazar, os utensílios do Templo de Jerusalém foram usados em meio à arrogância e à irreverência. De repente, uma mão apareceu e escreveu na parede. O salão silenciou. Ninguém entendeu. Ninguém conseguiu explicar. Chamaram Daniel de novo. Ele leu a mensagem e falou com firmeza. O reino estava sendo contado, pesado e dividido. O banquete terminou em juízo. Naquela mesma noite, Belçazar morreu. A Babilônia, que parecia inabalável, caiu de repente. O poder humano é frágil quando enfrenta a justiça de Deus. Mas Daniel ainda não tinha terminado sua caminhada. Já em outro império, sob os medos e persas, ele continuava sendo o mesmo homem de oração. Seus inimigos perceberam algo impressionante. Não conseguiam encontrar falha em sua vida. Então atacaram sua fidelidade. Criaram um decreto de 30 dias proibindo qualquer oração a outro Deus. Daniel sabia das consequências. Mesmo assim, voltou para casa, abriu as janelas em direção a Jerusalém e orou como sempre fazia, 3 vezes ao dia. Sem alarde, sem medo, só fidelidade. A coragem dele não estava em ser barulhento, estava em permanecer constante. Foi assim que Daniel acabou na cova dos leões. A pedra foi colocada sobre a entrada. O rei passou a noite sem dormir, tomado pela angústia. Mas, ao amanhecer, Daniel falou da cova com a paz de quem não estava sozinho. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel saiu ileso. Nenhum osso foi quebrado. Nenhuma vida foi perdida. E o rei proclamou que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. A sentença de morte virou um anúncio de esperança. A história de Daniel e seus amigos nos mostra que a fé não depende de onde estamos. Ela depende de quem governa sobre nós. Em Babilônia, no fogo, no palácio ou na cova, Deus permaneceu fiel. E quando tudo parecia perdido, Ele mostrou que ainda salva, ainda sustenta e ainda livra. Talvez você esteja em um lugar difícil agora. Talvez esteja sentindo pressão para se encaixar, medo de se destacar ou vontade de desistir. Então lembre-se de Daniel. Lembre-se dos 3 amigos. O Deus que os guardou continua o mesmo hoje. Confie nele.
Inscreva-se para ouvir mais histórias bíblicas.